Essa manhã nós vamos meditar sobre o casamento de Jacó com Lia e Raquel, ou Leia e Raquel. Só para a gente lembrar um pouco do contexto, irmãos, se a gente for lembrar de todos os nomes, a família é muito grande, a gente tem que voltar lá para Gênesis 11. Um homem e um sujeito chamado Terá, ele tem 3 filhos, que é Arã, Naor e Abrão, não é? Arã, ele gera um menino chamado Ló, que é o sobrinho de Abrão, que se junta a ele na peregrinação, e Arã morre muito cedo antes do pai Terá, ok? E Naor, ele se casa com uma mulher chamada Milca, que é filha também do seu irmão Arã, e eles têm um filho chamado Betuel, e esse tal de Betuel, ele gera Rebeca e Labão, ok? Rebeca se casa com o filho de Abraão, que é Isaac, e Rebeca de Isaac gera gêmeos, Esaú e Jacó, e agora nós estamos na altura que Jacó vai se encontrar com esse seu tio, chamado Labão. Mais ou menos essa grande família que está se formando aqui no livro de Gênesis. Todos acharam? Gênesis capítulo 29. Nós iremos ler o verso 1 ao 30, e a exposição essa manhã vai seguir a sequência do texto. Gênesis 29, a partir do verso 1 diz assim: Então Jacó pôs-se a caminho e chegou à terra dos povos do leste. E olhando, viu um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitadas junto a ele, pois davam de beber desse poço aos rebanhos. E havia uma grande pedra sobre a boca do poço. Todos os rebanhos ajuntavam-se ali. Os pastores rolavam a pedra da boca do poço, davam de beber às ovelhas e tornavam a pôr a pedra no lugar, sobre a boca do poço. E Jacó perguntou-lhes: Meus irmãos, de onde sois? E eles responderam: Somos de Arã. Perguntou-lhes mais: Conheceis Labão, filho de Naor? Responderam: Conhecemos. Perguntou-lhes ainda: Ele vai bem? Responderam: Vai bem. Ali está Raquel, sua filha, que vem chegando com as ovelhas. E ele disse: O dia ainda vai alto, não é hora de recolher o gado. Dai de beber as ovelhas e levai às pastagens. Responderam: Não podemos, até que todos os rebanhos sejam recolhidos e seja removida a pedra da boca do poço. Então damos de beber às ovelhas. Enquanto Jacó ainda lhes falava, Raquel chegou com as ovelhas do seu pai, porque era ela quem as levava às pastagens. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, aproximou-se, rolou a pedra da boca do poço e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. Então Jacó beijou Raquel e, levantando a voz, chorou. E Jacó contou a Raquel quem ele era, e ele era parente de seu pai, filho de Rebeca. E Raquel foi correndo contar essas coisas a seu pai. Quando Labão ouviu as notícias sobre Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, abraçou-o, beijou-o e levou-o para casa. E Jacó relatou a Labão todas essas coisas. Disse Labão: De fato, tu és meu osso e minha carne. E Jacó ficou com ele um mês inteiro. Depois disso, Labão perguntou a Jacó: Trabalharás de graça para mim, por ser meu parente? Diga-me qual é o teu salário. Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Leia, e o nome da mais moça, Raquel. Leia tinha os olhos sem brilho, ao passo que Raquel era bonita de porte e de rosto. Porque amava Raquel, Jacó disse: Por Raquel, tua filha mais moça, trabalharei 7 anos para ti. Labão respondeu: É melhor dá-la a ti do que a outro. Fica comigo. Assim Jacó trabalhou 7 anos por causa de Raquel, e estes lhe pareceram poucos dias, pelo muito que a amava. Então Jacó disse a Labão: Dá-me minha mulher, porque o tempo já se completou, quero unir-me a ela. Labão reuniu todos os homens do lugar e ofereceu um banquete. À noite pegou sua filha Leia e levou a Jacó, que a tomou por mulher. E Labão deu sua serva Zilpa para ser serva de sua filha Leia. Quando amanheceu, lá estava Leia, e Jacó perguntou a Labão: O que fizeste isso, ou o que fizeste isso comigo? Eu não trabalhei para ti em troca de Raquel? Então por que me enganastes? E Labão respondeu: Não se faz assim em nossa terra. Não se dá a mais nova antes da primogênita. Cumpre a semana desta, então te daremos também a outra em troca do trabalho de mais 7 anos que ainda me servirás. Assim fez Jacó e cumpriu a semana de Leia. Depois Labão lhe deu por mulher sua filha Raquel. E Labão deu sua serva Bila para ser a serva de sua filha Raquel. Então Jacó tomou Raquel por sua mulher. Ele a amava muito mais do que a Leia e trabalhou para Labão por mais 7 anos. Essa é a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar?
Senhor, estamos diante da Sua palavra, de mais uma narrativa, de mais um episódio, ó Deus, da história da redenção, o casamento de Jacó com as suas mulheres. Que o Senhor venha, através do Seu Espírito, do Seu poder e da Sua graça, iluminar nossos olhos e fazer-nos entender qual é o papel, a função, a mensagem deste texto diante de nós. Que nós venhamos a amar a Sua palavra e, através da Sua palavra, amar a Ti sobre todas as coisas e o nosso próximo, como nós mesmos, como nós vimos hoje na escola bíblica, e que o Senhor seja glorificado através de nós, através da nossa maneira de amarmos uns aos outros e amar a Sua palavra, que nós somos criaturas da Sua palavra, a Sua palavra nos gera em Cristo Jesus pela obra do Seu Espírito. Que o Senhor seja glorificado, que o Senhor Jesus seja engrandecido, que nós sejamos humilhados, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, existe um problema gigantesco na mentalidade humana caída, desde o tempo mais antigo, desde antes dos gregos, até os nossos dias, que é como nós lidamos com o nosso destino. E existe na mentalidade caída, pagã, dois extremos que percorrem até os dias de hoje. Um extremo é o fatalismo, ou os antigos diziam que os deuses estavam no controle de tudo, que não havia nada de liberdade humana. E o outro extremo é o acaso, é essa arbitrariedade toda a qual nós nos encontramos. Então, o pensamento humano, às vezes, ele cai nessas duas correntes. Ou está tudo determinado por forças ruins, por deuses, por caprichos, ou nós estamos dados ao nada, ao acaso, ao aleatório. Os gregos entendiam muito isso. Na reunião de homens no último sábado, nós vimos o exemplo de Édipo, o rei, que o coitado não sabia do seu destino, mas ele acaba matando o seu pai, Laio, e casa com a sua mãe, Jocasta, sem saber que o Laio era seu pai, que ele tinha entrado num conflito, acabou matando ele, e sem saber que a futura esposa era sua mãe, porque eles haviam mandado seu filho embora quando nascesse, exatamente para que ele não seguisse essa profecia dos deuses. Édipo é um clássico exemplo de tragédia grega. Qual que é o ponto? Nossa vida está determinada por deuses que estão fazendo o seu bel prazer, o seu bel capricho, independentemente do nosso bem ou não, não tem como escapar disso. Por outro lado, nós temos a arbitrariedade. Será que a nossa experiência do nosso cotidiano parece-nos que tudo é muito por acaso, muito arbitrário? O modo como você conheceu sua esposa, seu marido, o modo como você chegou no seu trabalho, como você talvez teve os seus filhos, o filho do jeito que ele é. Na nossa experiência, às vezes a gente pode ser enganado por esse acaso. E na verdade esses dois pontos, irmãos, estão conectados. Porque o fatalismo grego, o fatalismo pagão, ele está determinado por uma arbitrariedade, só que dos deuses. Os deuses faziam o que eles quisessem, ou seja, era tudo muito arbitrário. Se o Deus ficava bravo, se o Deus ficava irado, se o Deus ficava com ciúme, se o Deus ficava tentado a casar-se com uma mortal, tudo isso era determinado pela sua vontade arbitrária. E é assim nos nossos dias. Por exemplo, vocês vieram todos até aqui hoje. Será que vocês vieram por um fatalismo, por uma teoria da conspiração? Ou seja, eu e o Kaique está manipulando vocês por anos para pegar o dinheiro de vocês. Aí seria o caso da conspiração mais fracassada do universo. Né? Ou será que vocês vieram aqui por acaso? Eu vou pegar meu carro, eu vou dirigir até o sol, aí eu cheguei aqui no Hotel Rubi. A gente não sabe que não é assim. Mas, irmãos, a mentalidade de hoje em dia, principalmente a mentalidade brasileira, ela ainda tem essa dualidade fatalista, arbitrária, principalmente a brasileira nos nossos dias. Nós temos essa polaridade imbecil de esquerda e direita. Né? Os esquerdistas acham que tudo é uma conspiração dos capitalistas para dominar e oprimir o mundo. Por outro lado, os direitistas bolsonaristas doidos acham que tudo é uma conspiração para que o mundo vire um comunismo total, uma ordem global. Essas teorias da conspiração, irmãos, nada mais é do que pegar a mentalidade grega dos deuses arbitrários e imanentizar isso, fazer com que os homens, os políticos, os poderosos sejam esses deuses e eles estão controlando todas as coisas segundo o seu bel prazer. Então é uma mistura de arbitrariedade, de acaso com fatalismo. Quando nós chegamos no Deus da Bíblia, não existe nenhuma coisa nem outra. Porque Deus ele não é arbitrário, Deus ele não é um Deus desproposital, um Deus
por acaso, um Deus que faz todas as coisas segundo um capricho que se escapa-lhe a virtude. Bom, Ele é a própria virtude, Ele é o próprio bem, Ele é o sumo bom, e a partir da sua vontade, que é absolutamente boa, perfeita, agradável, bela, Ele faz todas as coisas segundo o seu propósito. E isso para o bem do seu povo, não para o nosso mal, mas para o nosso bem. E nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos. Na passagem diante de nós, o tema central dela que Moisés está passando para nós, nesse casamento aqui de Jacó, é que Deus é soberano sobre todas as coisas. Mas principalmente aqui no contexto de Gênesis 29, Deus é soberano sobre a bagunça da vida humana. E nós vamos ver três coisas. Deus é soberano sobre os nossos passos, Deus é soberano sobre a nossa falta de piedade e Deus é soberano sobre a maldade humana. O texto se segue claramente diante de nós. Capítulo 29, verso 1 ao 11, conta que Jacó estava fugindo então de seu irmão Esaú. Esaú estava querendo matá-lo. Isaac abençoa ele, de fato. Isaac reconhece que agora Jacó é o primogênito e fala: olha, não case-se com as mulheres aqui pagãs, vai até a casa da sua mãe e case-se com a mulher de lá. A sua mãe Rebeca abençoa ele e ele parte para a Mesopotâmia, para o leste, sem saber direito onde ele ia. Não tinha GPS, ele estava a Deus dará, por assim dizer. A gente viu semana passada que ele coloca uma pedra como travesseiro e sonha, e Deus se revela, se comunica, se transforma a vida de Jacó ali em Betel. Nós estamos ainda nessa fuga, nessa escapativa aqui de Jacó para encontrar-se com seus parentes, mas ele não sabia se ele conseguiria encontrar os seus parentes ou não. Ele está simplesmente caminhando mais ou menos em direção aonde seu pai Isaac falou que ele deveria ir. E ele chega lá a um certo poço. É o mesmo poço em que o servo de Abraão encontra Rebeca para se casar com Isaac. Coincidência? Arbitrariedade? Fatalismo? Não. Soberania de Deus. Deus está conduzindo cada passo que Jacó está dando para cumprir o seu propósito. E aí ele chega, ele tem ali os seus rebanhos, tem 3 rebanhos ali junto àquele poço, e o costume da época é o seguinte, irmãos, eles tinham que esperar todos os pastores e todos os rebanhos chegarem, para então eles tirar a pedra do poço, uma pedra grande que precisava de 2 ou 3 homens para carregá-la, para então todo mundo beber, por 2 motivos. Primeiro, para que não entrasse areia ou algum tipo de veneno ou contaminação na água. Então, se alguém chegasse primeiro e destampasse a boca do poço e 1 hora depois os outros chegassem, era muito provável que a água seria contaminada. E em segundo lugar, para que todo mundo bebesse água de forma igual. Não chegasse um antes e bebesse toda a água do poço e todo mundo ficasse sem água depois. Então, a política da época dessa sociedade aqui em Arã era: ok, vamos juntar todo mundo aqui no mesmo lugar, na mesma hora, aí sim a gente vai, tira a pedra do poço, aí devagarzinho todas as ovelhas bebem da água. É isso que eles vão explicar para Jacó no verso 8. Responderam, Gênesis 29, 8. Não podemos até que todos os rebanhos sejam recolhidos e seja removida a pedra da boca do poço. Então damos de beber às ovelhas. Verso 9. Enquanto Jacó ainda lhes falava, Raquel chegou com as ovelhas de seu pai, porque era ela quem as levava às pastagens. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, aproximou-se, rolou a pedra da boca do poço e deu-lhes de beber às ovelhas, irmão de sua mãe. Então Jacó ele imediatamente se apaixona por Raquel, por assim dizer aqui, e ele quer demonstrar que ele é um homem, que ele é forte, e ele sozinho pega aquela pedra do poço e remove ela sozinho para mostrar aqui a sua varonilidade, para mostrar que ele está em dia aqui com o CrossFit, né? E todo mundo fica assim olhando, o que esse cara conseguiu tirar a pedra da boca do poço sozinho, né? Então ele se mostra aqui para Raquel, por assim dizer, e verso 11 diz o seguinte: então Jacó beijou a Raquel, aqui era o costume antigo beijar parentes com um beijo em cada bochecha, não era um beijo na boca, e levantando a voz, chorou. Aqui fica muito estranho para nós, né, na nossa cultura ocidental, por que Jacó chora? Mas se a gente ler o texto, a fluxo do texto, é muito claro que Jacó chorou porque foi uma espécie de transbordamento, de desabafo de Jacó. Não, finalmente Deus me conduziu até
aonde ele tinha prometido que aqui é a casa de Labão. Eu encontrei Raquel, encontrei aqui a minha parente, e ele chora, ele desabafa. Vocês imaginem, ele tinha acabado de enganar seu irmão Esaú, roubar a bênção de primogenitura, estava andando ao relento, estava dormindo ali com as feras no meio do deserto, sem saber, cansado de mais de um mês de trajetória aqui, saindo da sua terra, saindo da sua casa, saindo da sua família, do seu conforto. Então, quando ele vê aquela moça bonita chamada Raquel, ele chora, ele desaba, ele finalmente eu cheguei no meu destino. Finalmente eu cheguei no meu propósito. O que isso nos ensina, irmãos? Ensina que esse choro de Jacó mostra que ele sabe, que ele é consciente de que Deus, que se apresentou para ele lá em Betel, dizendo: olha, onde você for, eu estarei com você, te guiando em todas as coisas. Deus guiou cada passo de Jacó até que ele se encontrasse com Raquel. Deus guiou cada passo de Raquel até que ela se encontrasse com Jacó. Não é coincidência, não é por acaso que as coisas acontecem. Tudo acontece segundo a presciência e a ordem e a vontade de Deus. Vamos ver dois textos lá em Provérbios. Provérbios capítulo 16. Provérbios capítulo 16, verso 9. Todos acharam? Provérbios 16, 9 diz assim: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor faz o quê? Lhe dirige os passos. Sem traduzir isso aqui do hebraico diretamente, fica assim: o coração do homem planeja seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Sem traduzir do grego, que é a Bíblia que os apóstolos usavam, fica assim: o coração do homem planeja seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. O que eu quero dizer com isso? Que é inequívoco que aqui em Provérbios 16, 9 fala que, ainda que nós venhamos a planejar o nosso futuro, o nosso cotidiano, todas as coisas, fazer nossos planos, é Deus quem dirige os nossos passos. Se Deus fala para a gente ir para a direita, a gente vai para a direita. Se a gente fala para ir para a esquerda, a gente vai para a esquerda. Se Ele manda a gente parar, voltar, ir para frente, Deus está dirigindo os nossos passos de forma soberana. Capítulo 19 de Provérbios. Verso 21. Provérbios 19, 21. Grafem esse texto. Há muitos planos no coração do homem, mas o propósito do Senhor prevalecerá. Há muitos planos no coração de Jacó, há muitas incertezas, mas o plano, o propósito, a vontade, o desígnio do Senhor vai prevalecer, independente do seu planejamento, da sua vontade, do seu arbítrio. Deus, Ele vai prevalecer. É impossível que Ele não prevaleça. Portanto, qual que é a mensagem aqui para nós? É uma mensagem de consolo. Ou seja, em momentos de incerteza na nossa vida, assim como em Jacó, em momento de dúvida, em momento que a gente não sabe para onde está indo, se a gente deve casar com determinada pessoa ou não, se a gente deve mudar de emprego ou não, ficar no emprego que a gente está. E aí o Kaique está nos orientando nessa escola bíblica, o que a gente precisa fazer. E a gente se depara com as situações limites o tempo todo da nossa vida. Gênesis 29, do 1 ao 11, faz com que nós descansemos. Spurgeon fala que a soberania de Deus é o travesseiro, não como uma pedra aqui igual a Jacó, mas um travesseiro confortável, que nós podemos descansar em Deus. Deus é soberano sobre os nossos passos. Cada passo, cada piscada, cada batimento do seu coração, Deus está no controle absoluto. Não existe negociações aqui. Segundo lugar, verso 12 ao 20. Deus é soberano sobre a nossa falta de piedade, sobre a nossa falta de santidade. O texto aqui, irmãos, verso 12, fala que Jacó contou a Raquel
que ele era parente de seu pai, filho de Rebeca. Ele começa a contar todas as coisas. Raquel corre lá para o seu pai Labão. Labão fica muito feliz com a notícia. Verso 14. Disse-lhe Labão: de fato tu és meu osso e minha carne. Quem que falou isso aqui na Bíblia, irmãos, antes? Adão falou para Eva: é osso do meu osso e carne da minha carne. Ou seja, Adão, quando fala isso, ele está falando que ela tem a mesma identidade. Ele entra num pacto com Eva. Ele se reconhece em Eva como a única em toda a criação que lhe é a sua companheira. Aqui Labão fala: ó, tu és meu parente, você é minha família, é osso do meu osso, carne da minha carne. E talvez Moisés tenha sido um pouquinho irônico aqui, porque o restante narrativa fala que Labão engana Jacó. E Jacó era o quê? O enganador, né? Então, de fato, Labão e Jacó, eles são farinha do mesmo saco, como a gente pode traduzir o hebraico assim, né? Osso do osso e carne da carne, um enganando o outro, né? Então, Jacó estava enganando a vida inteira dele, agora ele encontra o seu duplo, ele encontra o seu espelho, o seu tio ímpio, miserável que era Labão, começa a enganá-lo em todas as coisas ali, né? Então é um poema perverso aqui de Labão, talvez um pitado de ironia de Moisés aqui. Verso 15. Depois disso Labão perguntou-lhe a Jacó: trabalharás de graça para mim, por ser meu parente? Diga-me qual é o seu salário. Então Jacó estava já trabalhando ali, ficou um mês na casa do seu tio, já começou a trabalhar, era um rapaz muito ágil. E ele fala: olha, eu vou trabalhar pela sua filha, eu vou trabalhar 7 anos por ela, por Raquel, porque eu amo muito ela. Irmãos, na época era muito comum se dar dotes de casamento, porque às vezes, vamos supor, eu dou um dote para o meu sogro para casar com a Vitória, porque se eu morrer e a Vitória ficar sem sustento, ela tem o meu dote para sustentar por um tempo. Era assim que funcionava as relações de casamento. E normalmente, se eu fosse um cara muito abastado, eu dava 1 ano de salário para o meu sogro, para minha sogra, para que, se eu morrer, acontecer alguma coisa comigo, minha esposa consiga se sustentar aí por 1 ano e se virar nesse tempo. Aqui, Jacó oferece 7 anos de trabalho. Ou seja, superabundância. O Jacó está pronto para trabalhar. Um bom exemplo, né, Kaique, para a escola bíblica. Jacó trabalha firmemente por 7 anos e isso lhe parece poucos dias. E aí, a Leia, verso 17, ela tinha um olho apagado, ela tinha um olho cheio de olheira, talvez, não sei, um olho sem brilho, ao passo que Raquel era bonita de porte e de rosto, né? Na verdade, a palavra hebraica para sem brilho, ela não é negativa, né? Ela é uma pessoa sem expressão muito assim, uma pessoa meio apagada da história aqui, ao contraste com Raquel, que era uma mulher de presença, uma mulher muito bonita, né? Verso 18, porque amava Raquel, Jacó disse: por Raquel, tua filha, mas moça, trabalharei 7 anos para ti. Labão respondeu: não tem tu, vai tu mesmo, né? É melhor dar a ti do que a outro, fica comigo. Assim Jacó trabalhou 7 anos por causa de Raquel, e este lhe pareceram poucos dias, pelo muito que a amava. Irmão, qual que é o propósito desses versículos, 12 ao 20, dentro da narrativa de Gênesis? Moisés, ele está fazendo um paralelo muito próximo com Gênesis 24. Quando seu pai Isaac encontra sua mãe Rebeca e eles casam. É muito parecido as histórias. Se vocês pegarem, leem Gênesis 24 em paralelo com Gênesis 29, é praticamente a mesma história. Eles vão se repetindo. Só que existe uma diferença fundamental aqui. O servo de Abraão, ele ora a Deus. Vamos ver comigo, Gênesis 24. Eu não ia ver, mas acho que a gente tem algum tempo. Gênesis 24. Todos acharam? Gênesis 24, verso 12. O servo de Abraão está orando aqui e disse: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, peço-te que me des bom êxito hoje e trates com bondade o meu senhor Abraão. Estou aqui em pé. E aí ele faz um teste para Deus, né? Olha, a moça que vier vai ter que me dar água e dar água no rebanho também. Verso 26 de Gênesis 24. Então o homem inclinou-se e adorou o Senhor, dizendo: bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não me retirou do meu senhor a sua bondade e a sua fidelidade, e quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos meus irmãos, do meu senhor. Então, antes e depois de ele se encontrar com Rebeca, a futura esposa do filho do seu senhor, que seria Isaac, este servo, ele acaba orando a Deus
pedindo direção de Deus. Então ele não é fatalista, ele fala no final, Deus dirigiu os meus passos, mas antes ele ora ao Senhor, ele chama a responsabilidade, e é um servo extremamente piedoso, é um servo digno da nossa imitação. Jacó fez a mesma coisa, irmãos. Vocês viram Jacó orando aqui? Depois que ele se encontra com Raquel, depois que ele se casa com Raquel, ele se prostrou no chão e adorou a Deus por causa disso? Ele chorou. A gente sabe que esse choro, ele reconheceu que Deus estava no controle, mas ele não está orando aqui, ele não está sendo um modelo para nós de vida cristã, de vida piedosa. Ele está simplesmente vivendo, dados ao cotidiano, sem consultar a Deus, sem orar, sem nenhuma piedade. O que esse texto nos ensina? Deus não depende da nossa piedade. Se Deus dependesse da nossa piedade, estávamos todos no mais profundo buraco do inferno. Já pensou isso? Se Deus dependesse da sua piedade, da sua vida de oração para salvar a sua esposa, seu marido, seus filhos, seus pais, estaremos todos condenados. Deus não depende de Jacó aqui. Se o tema central é a soberania de Deus, verso 18 ao 20 de Gênesis 29 mostra que Deus é soberano sobre a nossa impiedade. Ele está conduzindo o seu plano redentor, apesar do seu servo Jacó estar vivendo ainda uma vida de não comunhão com ele. Ainda que Jacó foi transformado, como a gente viu semana passada, ele ainda tem essas muitas falhas no seu caráter, falha de piedade, falha de santidade, mas mesmo assim, Deus é soberano. Deus não depende da minha piedade e da sua piedade, da nossa santidade. Por outro lado, entretanto, a gente vai ver nas aplicações práticas o reverso disso, a nossa responsabilidade. Terceiro lugar, verso 21 ao 30 de Gênesis 29. Deus é soberano sobre a malícia humana. Deus é soberano sobre o pecado. Deus é soberano sobre o engano. Porque Labão, nessa narrativa até o verso 30, ele engana Jacó, faz Jacó beber ali a mais. Jacó se deita com Lia ou Leia, eu prefiro Lia, que é mais bonito, e fica ali sem saber. Quando ele acorda é a irmã mais velha, Lia. E Raquel, ele pergunta, por que o Senhor fez isso? Aí, Labão fala, ele usa de artimanha da linguagem, né? Aqui, no nosso costume é dar a primeira primogênita. Mas se você trabalhar por mais 7 anos, daqui uma semana você casa com Raquel, mas você fica escravizado comigo aqui, porque era um trabalho opressor, Labão estava oprimindo a Jacó aqui, e aí você casa com a Raquel. O ponto é, irmãos, que Deus vai usar Lia e Raquel, Bila e Zilpa, suas servas, para formar o quê? A nação de Israel. Os 12 filhos de Jacó, de Israel, da qual viria o nosso Senhor Jesus. Ou seja, em meio a esse engano, a essa malícia de Labão, a essa falta de piedade de Jacó, mesmo assim, Deus está no controle sobre todas as coisas e Ele está guiando tudo conforme o seu plano. E aí muitos perguntam, vendo uma narrativa dessa, Jacó casa-se com 4 mulheres aqui. Né? Basicamente se deita com as suas servas e com as suas 2 esposas. Será que Deus permite poligamia? Não. A vontade de Deus para o casamento está determinada em Gênesis, capítulo 2. Um casamento monogâmico, heterossexual, entre um homem e uma mulher. O que Deus está fazendo aqui? Ele não está dando seu aval, é apenas uma narrativa que está mostrando uma vida que não é um mandamento, casem-se com 4 mulheres. Está mostrando, e na verdade o texto mostra como isso é ruim, como isso é destrutivo. Jacó poderia pensar, bom, eu tenho 4 mulheres aqui, 2 esposas, 2 concubinas, eu estou aqui em plena comunhão. Não, eles têm o quê? Isolamento e solidão. Ninguém se comunica com ninguém na casa de Jacó. Eles têm amor? Não, eles têm inveja, ciúme, briga, intriga, uma querendo mais filho que a outra. Eles têm paz? Não, eles têm guerra. Porque Jacó não está aqui obedecendo plenamente à vontade de Deus. Mas mesmo assim Deus está conduzindo
todas as coisas. E essa é a parte mais escandalosa, irmãos, da doutrina da soberania de Deus, não é? Deus ser soberano sobre o nosso pecado. E mesmo assim, nós somos chamados a não pecar. Deus é exaustivamente soberano e rei sobre todas as coisas. Eu gostaria de terminar com duas conclusões desse texto para nós. Primeira conclusão, continua no texto. Gênesis 29, verso 31 até o 35. Vamos ver o desfecho desse capítulo. O Senhor viu que Leia era desprezada e tornou-lhe o ventre fértil. Raquel, porém, era estéril. E Leia engravidou e deu à luz a um filho, a quem deu o nome de Ruben, pois disse: porque o Senhor viu minha aflição, agora meu marido me amará. Leia está completamente desesperada e iludida aqui, achando que os filhos vão fazer com que Jacó amasse ela. Ela engravidou outra vez e deu à luz a um filho e disse: porque o Senhor ouviu que eu era desprezada, deu-me também este, e deu-lhe o nome de Simeão. Engravidou ainda outra vez e deu-lhe à luz um filho. Ele disse: agora, desta vez, meu marido se unirá a mim, porque lhe dei 3 filhos. Por isso deu o nome de Levi. Verso 35. De novo engravidou e deu à luz um filho e disse: desta vez louvarei o Senhor. Por isso deu-lhe o nome de Judá e parou de ter filhos. Então Leia, ela tem 4 filhos homens, 2 dos principais das tribos de Israel, Levi e Judá. E Judá, no hebraico, ele é ambíguo, ele pode tanto significar o Senhor será louvado, porque ela diz: dessa vez eu louvarei o Senhor. É a primeira vez, o primeiro nome de filho, que ela não reclama da sua situação, que ela realmente diz: agora eu vou louvar o Senhor, meu 4º filho, meu filho mais novo, eu vou louvar o Senhor agora. Mas Judá também significa ele será louvado, o próprio Judá será louvado. E Jacó, quando está prestes a morrer, lá em Gênesis 49, verso 8, ele abençoa e profetiza sobre cada um dos seus 12 filhos e diz para Judá: os seus irmãos te louvarão. Ou seja, Judá será Judá, seus irmãos Judá te louvarão. Irmãos, o que isso nos ensina? Deus está conduzindo todas as coisas para que um homem seja louvado. O rei da tribo de Judá, o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus controla todas as coisas para que o seu Filho, Jesus Cristo, da tribo de Judá, seja louvado e glorificado. E uma vez que o Filho de Judá é louvado, o próprio Deus é louvado, cumprindo esse duplo sentido do nome Judá. Em outras palavras, eu já cunhei esse termo sermões atrás. A soberania de Deus, ela é evangélica. Ela está de acordo ou com o alvo supremo de nos levar e nos apontar até Jesus Cristo, nosso Senhor. E Jesus não veio de Raquel, a amada de Jacó. Jesus veio da desprezada, da sem expressão, da feia de Leia. Leia é a continuidade do plano de Deus. E Jesus não veio através de José ou de Ruben, ele veio do irmão mais perverso, que é Judá, que a gente vai ver depois que Judá, ele tem toda aquela trama em Gênesis 38 lá com Tamar, e ele é uma pessoa muito perversa. Isso nos mostra que Deus é soberano sobre os pecados da humanidade, e Ele está conduzindo a sua história através de pecadores, para que o seu filho nasça da tribo de Judá, para ele ser rei do universo, rei dos reis e senhor dos senhores, e para que nós sejamos conduzidos até o nosso Senhor Jesus. É assim que essa passagem grita para nós, que ela está nos revelando o nosso Senhor Jesus. Cada passo da nossa existência, cada falta de piedade nossa, cada fraqueza nossa, cada dúvida nossa, cada pecado nosso, serve para nos levar mais até o nosso Senhor Jesus Cristo. Mais para o Filho de Judá. Segunda aplicação. Quando Paulo, lá em 1 Coríntios 10, está falando aos coríntios, exortando eles, ele lembra dos israelitas no deserto, reclamando, murmurando, cometendo idolatria. Ele fala o seguinte: Coríntios, olhem o exemplo dos israelitas, não façam como eles. Por quê? Ele diz: porque essas coisas foram escritas para nós,
sobre quem o fim dos tempos já chegou. O que Paulo quer dizer? Ele está dizendo, olha, nós, a igreja, os cristãos, o povo de Deus, estamos numa condição diferente dos israelitas, porque nós estamos no fim dos tempos. O que nós temos no fim dos tempos? A vinda plena do Messias, a morte e a ressurreição de Jesus, comprando para nós uma redenção eterna, trazendo para nós a plena, perfeita e completa revelação de Deus. E nós temos o Espírito Santo que é derramado por nós. E nós fazemos parte do povo de Deus no fim dos tempos. Ou seja, nós temos tudo isso. Jesus plenamente revelado a nós, pelo Espírito que é derramado em nós, que habita em nós. Quando nós olhamos para todos os maus exemplos do Antigo Testamento, a gente não pode dizer, bom, a gente é igual a eles. Por vezes a gente é. Mas Paulo está dizendo, olhem para os maus exemplos do Antigo Testamento e façam o oposto, porque nós temos muito mais do que eles tinham. Quando a gente olha para Jacó, aqui, a sua falta de piedade, não é para você dizer, bom, se Deus é soberano sobre a minha falta de piedade, então, beleza, eu vou continuar minha falta de piedade aqui então. De qualquer jeito eu vou ser salvo mesmo. Isso é uma distorção diabólica da doutrina da soberania de Deus. Jacó serve-nos como um mau exemplo para que nós, empoderados pelo Espírito, venhamos a viver a vontade de Deus, contrário ao que Jacó fez aqui em sua vida. Ele não ora, ele não glorifica a Deus, ele não busca auxílio de Deus. Ele, irmãos, é um lixo de marido, porque ele é um homem totalmente omisso. Ele consegue vencer o seu pecado de engano, ele para de enganar a nossa família, mas agora, como marido, ele tem um novo pecado que se torna à tona. Ele é um omisso. As mulheres fazem o que dele, bem entendeu de Jacó, do seu marido. Ele não tem voz, ele não tem autoridade, ele não está vivendo a função dele enquanto marido. Teve uma vez que a Leia vendeu ele para Raquel por algumas mandrágoras, como se ele fosse um prostituto. E ele tá bom, eu sou de quem hoje? Né? Os seus filhos, toda essa impiedade com essas 4 mulheres se reflete na vida dos filhos. São perversos. O mais bonzinho, que é José, que ele tem aqueles sonhos, ele não consegue comunicar isso sem mostrar orgulho. Olha, eu sonhei que o sol, a lua e as estrelas vão se curvar diante de mim. Isso não é uma coisa boa para se dizer. Isso tem que dizer com sabedoria. E ele se mostrava orgulhoso. Judá era perverso. Levi e Simeão mataram lá toda a aldeia, porque estruparam a sua irmã Diná. Justiça foi feita, mas foi uma sobre-justiça que acabou sendo injusta. E acabou manchando o nome do pai dele. Ou seja, a história dos 12 patriarcas é uma história pecaminosa. Mas nós olhamos para isso, nós temos agora Cristo, a plena revelação aqui na Bíblia, o Espírito. E Deus fala para você amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Você tem que amá-la como Cristo amou a igreja. Você fala, isso é impossível. Não, Paulo falou que você tem que fazer isso. Se você tem que fazer isso é porque Deus disponibiliza poder e graça para você fazer isso. Deus fala que você precisa ser submisso ao seu marido. Deus fala que você tem que disciplinar os seus filhos e educar os seus filhos no caminho do Senhor. Aí você fala, não, eu não vou fazer isso. Sabe o que vai acontecer? Você talvez está mostrando que você não é salvo, ou você vai viver uma vida miserável. Vocês querem que isso aconteça? Você pensa assim, Deus vai salvar os meus filhos de qualquer jeito, eu não vou fazer nada, não vou ensinar eles, vou deixar eles viver a vida que eles quiserem, vou dar tudo para eles. Você vai mimar ele até ele virar um lixo de ser humano adulto. Aí ele vai roubar, matar, ser preso, e lá na cadeia Deus vai salvar ele, antes de ele ser morto pelos outros bandidos na cadeia. Você quer isso para os seus filhos? É isso que você vai ter se você continuar mimando o seu filho do jeito que você está mimando. Não disciplinando o seu filho. Porque Deus manda fazermos isso. Deus manda você ser um homem de verdade, liderar a sua família, contrário de Jacó, ser uma mulher de verdade, auxiliar o seu marido na educação dos seus filhos. E não usem como desculpa. Jesus disse lá em João 11, eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. O propósito de Deus é essa abundância de vida. É lógico que é espiritual, mas a nossa vida espiritual abundante transborda para o nosso corpo, para o nosso relacionamento com as pessoas, para todas as coisas. A vida abundante.
vida abundante. Pelo contrário, não façam isso, irmãos. Não se entreguem à impiedade. Não se entreguem ao engano, a enganar a vocês mesmos. Todas as coisas devem ser conduzidas ao nosso Senhor Jesus. Senão não haveria santificação. Eu vou encerrar com isso. Senão não haveria santificação. Deus iria nos justificar pela fé, ou iria nos matar, ou iria dizer, pode viver a sua vida do jeito que você quiser. E aí a gente se vê na glória. Não importa a vida que você viva, o que importa é que você vai estar salvo no final. Não, Deus nos justifica e nos deixa vivo e santifica-nos. Por quê? Porque Deus, em sua soberania, se importa com a vida que nós estamos vivendo. Ele se importa, Ele não quer que a gente viva como Jacó, nessa miséria de vida familiar. Ele quer que a nossa vida seja superabundante, cheia de alegria, de paz, de amor, de harmonia. Amém? Isso é o que o texto vai nos ensinar hoje. Vamos orar.